Durante o dia, a gente costuma fazer diversas refeições. O alimento é fundamental para a nossa nutrição e saúde, mas infelizmente para muitas pessoas ele não chega como deveria e muitas vezes nem chega. Dados divulgados em julho desse ano pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revelam que a fome aumentou no país. Mais de 43 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar. Uma lei aprovada recentemente pode ajudar a levar comida a quem precisa. Ela autoriza a doação de alimentos desde que sejam próprios para o consumo humano. Como isso funciona e de que forma ajuda no combate à fome e ao desperdício? É o que vamos ver no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição determina que todos são iguais e garante o direito à vida. Também estabelece que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não houver lei nesse sentido. Na prática, o que muda com essa legislação? Como ela ajuda a diminuir a desigualdade? Sobre isso, eu converso via Skype com o advogado Antônio Carlos Morato, que é professor de Direito Civil, e com Gustavo Chianca, representante adjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco via Skype. Doutor Morato, a gente viu no artigo 5º que todos nós somos iguais perante a lei, mas nem sempre é assim, principalmente quando a gente fala do básico necessário, que é a alimentação, não é mesmo? Exatamente. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar no programa Artigo 5º, que, aliás, é um dispositivo legal da Constituição que protege simultaneamente a vida, que é um direito fundamental, e também protege os consumidores. E por essa razão é que nós teremos essa discussão muito importante por conta da Lei 14.016, que foi aprovada no dia 23 de junho deste ano, e que trata justamente da doação de alimentos, porque a doação de alimentos, quando efetuada com todos os cuidados, como pelo menos pretende a lei, né, garantindo que tudo seja entregue no prazo de validade, ela contribui de alguma forma para que a dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º e inciso 3º da Constituição Federal, seja obtida. Doutor Gustavo, a lei fala em insegurança alimentar. Explica isso para a gente. Pessoa que tem segurança alimentar é aquela que tem um alimento disponível, isso significa disponível, está em proximidade, ter recursos para comprar esse alimento, ou seja, ter o acesso a esse alimento e que esse alimento seja de qualidade e que ele seja possível de se acessar a cada momento em que a pessoa precise se alimentar. Quem está em segurança alimentar é aquela pessoa que não tem condições de aceder a esse alimento em algum momento do ano ou em uma boa parte do ano. Não é? E ela é dividida basicamente em duas partes: insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave. Grave é aquela em que as pessoas passam alguns dias da semana, ou pelo menos um dia da semana por ano, sem condições de se alimentar, não comer nenhum alimento. Não é? A insegurança moderada é aquela em que a pessoa se priva dos alimentos necessários a ela, mas ela consegue se alimentar. Isso é muito importante a gente dizer que hoje existem, mais ou menos, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, 7,8, 2 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, mais de 20% sofrem de insegurança alimentar moderada e grave. 850 milhões de insegurança alimentar grave. E qual é o reflexo dessa insegurança alimentar na vida dessas pessoas? É muito grave. É um reflexo psicológico. As pessoas que não se alimentam vão ter futuramente grandes problemas psicológicos por não terem se alimentado. As crianças que não comem se transformam em subnutridas, pessoas com problemas cognitivos, pessoas com problemas de memória, pessoas com problemas físicos, não só as crianças, mas os adultos também, doenças graves, baixa imunidade, enfim, tem uma série de problemas pela insegurança alimentar e o problema de não se alimentar. E se os números de pessoas que vivem em insegurança alimentar assustam, os do desperdício também são altos. No Brasil, uma lei recente busca promover esse encontro entre quem tem fome e quem tem comida para doar. Vamos conferir a reportagem. Enquanto a alimentação sobra no prato de uns, falta para muitos. Dados das Nações Unidas mostram que a fome atinge cada vez mais brasileiros.
Entre 2014 e 2016, 37 milhões e meio de pessoas viviam na insegurança alimentar moderada ou grave. Entre 2017 e 2019, esse número subiu para 43 milhões e 100 mil. Também chama atenção o desperdício. No âmbito mundial, estima-se que cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos vão parar no lixo anualmente. Mas uma lei que entrou em vigor em junho desse ano pode ajudar a combater o desperdício que acontece em bares, lanchonetes, restaurantes e supermercados. A lei autoriza os estabelecimentos a doarem alimentos próprios para o consumo, ou seja, que estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, mantendo as propriedades nutritivas e a segurança sanitária. Doutor Gustavo, havia uma proibição expressa de doar esses alimentos que sobram em bufês, restaurantes, estabelecimentos comerciais, ou as pessoas muitas vezes tinham medo de doar e serem responsabilizados de alguma forma? Sim, havia esse problema das pessoas doarem e se sentirem responsáveis, inclusive perante a justiça, na sua doação. Então, é uma importante lei que pode, sim, ajudar a sociedade a enfrentar o problema do desperdício e da insegurança alimentar. Pois é, doutor Morato, agora as pessoas se sentem mais confiantes em doar, até porque a lei diz expressamente que só terá algum tipo de responsabilidade se quem doou o alimento agir com dolo e a pessoa passar mal, não é isso? Exatamente. O artigo 3º estabelece que tanto para a responsabilização civil como penal será necessário o dolo, ou seja, a intenção de causar o dano a alguém, né? Não há responsabilização por culpa, não há responsabilização objetiva, aquela que envolve simplesmente a demonstração da relação de causa e efeito entre o dano, o chamado nexo de causalidade. E eu quero acrescentar também um ponto, que foi abordado pelo doutor Gustavo: se existe uma doação e alguém consumisse um alimento que não estivesse dentro de um padrão de segurança alimentar, até porque o Código de Defesa do Consumidor se preocupa com isso. O artigo 8º coloca a proteção da saúde e segurança do consumidor. Mas essa boa intenção do legislador no Código de Defesa do Consumidor colocou determinadas amarras que acabam dificultando a doação. Por isso que aqui no Brasil é importante que exista um diploma protetivo como o Código de Defesa do Consumidor, mas alguns ajustes devem ser feitos. Pois é, doutor Gustavo, isso deve impedir muito o desperdício que acontecia, não é mesmo? Que as pessoas tinham medo de doar, o alimento ia parar no lixo, sendo que tem muita gente em insegurança alimentar, né? Sim, os números são muito grandes, não é? Estima-se, porque é uma estimativa, o mundo é muito grande, que 30% dos alimentos produzidos se tem perdas e desperdícios, que é uma diferença. Perda é aquela na produção, na hora da colheita, na hora que se coloca no caminhão, que cai, até chegar ao consumidor, é a perda. Quando se vai embalar, tudo isso é uma perda, que é estimada em 14%. O resto é desperdício, aquilo que a gente compra demais, desperdiça na nossa geladeira, ou principalmente restaurantes, hotéis, aviões, tudo aquilo que se produz alimentos, não é? e que se jogava fora. Aqui no Brasil, principalmente antes dessa lei, tinha uma dificuldade na doação. Então, isso é a perda. Estima-se que esse total de perda e desperdício, né? De perdas e desperdício chega a 30%. Um volume muito grande. É o equivalente a 400 bilhões de dólares desperdiçado anualmente em alimentos. O que seria possível se hoje o mundo, com 7,8 bilhões de habitantes e 680 milhões de famintos, pudesse, se não tivesse perdas e desperdício, alimentar toda a população, sem precisar produzir mais nada. Então, é uma situação muito grave em que nós vivemos e é muito importante essa lei aqui no Brasil e em outros países, e o que está acontecendo dessa mobilização, dessa possibilidade das pessoas que têm alimentos poder doar e alimentos já preparados. E essa lei, doutor Morato, ela estabelece aí quem é que pode fazer essa doação, que tipo de estabelecimento? Sim, nós temos diversos estabelecimentos. Isso envolve não apenas restaurantes, bares, mas supermercados, também hospitais, né? Há muito desperdício, por vezes, em hospitais. Recentemente, eu tinha uma pessoa da família que passou pelo hospital e nós elogiamos a alimentação daquele hospital. E os funcionários disseram
que não podiam, cada um levava a sua marmita, e não podiam se alimentar no hospital porque tudo era desperdiçado, né? O que é uma pena, porque era um alimento de boa qualidade, com uma boa capacidade, não é? Nutricional, enfim, e infelizmente isso acontece, e presenciei isso em outras situações, restaurantes em diversas regiões do Brasil, onde existia doação anterior e daí foram tomadas medidas judiciais contra o restaurante. Então foi uma lei positiva. Há uma conjunção, e quero asseverar isso, não é? No sentido de aperfeiçoar o que já é bom no Código de Defesa do Consumidor. Então, deve ser feita uma análise conjunta do ordenamento jurídico e aí o bom empresário, de forma alguma, será responsabilizado. E quem pode ser beneficiado com a doação de alimentos? Vamos conferir a primeira pergunta enviada para a nossa equipe. Com essa nova lei, a doação de alimentos deve ser feita em ONGs e instituições ou pode acontecer diretamente para a população de rua? Doutor Morato, quem é que pode fazer essa doação aí e como? Bem, essa doação deverá ser feita em colaboração com o poder público, por entidades certificadas, inclusive de natureza religiosa, não é? E é bom que essas orientações que constam na lei também sejam seguidas, até de forma a que o empresário não seja surpreendido, porque nós temos decisões judiciais heterogêneas, e não seja surpreendido por uma decisão judicial que eventualmente lhe seja desfavorável, porque pode existir uma interpretação no sentido de que essa lei, mesmo sendo posterior e especial, né, em relação à lei geral, que é o Código de Defesa do Consumidor, eventualmente não possa prevalecer sobre este. Então, é um momento de ajuste da lei. Por isso que todo cuidado tem que ser tomado. Nós não temos ainda decisões judiciais que permitam ter uma percepção clara a respeito de como será essa lei. A lei foi publicada no dia 23 de junho e nós temos ainda que considerar que estamos numa fase em que alguns prognósticos são feitos quanto à aplicação dessa lei, quanto à sua eficácia, mas é uma lei que, em seu sentido, em seu escopo, ela é, sem dúvida, positiva. Mas a doação pode ser feita também diretamente para a população de rua, se o empresário achar por bem? Como é que funciona? Isso pode ser feito, mas é claro que esse trabalho conjunto com associações, ele é o mais recomendável. Por quê? Porque é uma tentativa de também proteger o empresário, né? Esse é um ponto que tem que ser considerado na lei. Se, por exemplo, alguém que trabalhar no local resolver fazer por conta própria uma doação, essa pessoa, se fosse relação de consumo, quem responderia seria o empresário. Nesse caso, pelo menos da leitura que é feita da lei, né, com base no artigo 3º, essa pessoa pode ser responsabilizada individualmente se agir com dolo. Pois é, doutor Gustavo, mas o que não falta são ONGs, instituições aí, instituições religiosas também, que trabalham com essa população de rua e que podem ser acionadas para ajudar, não é mesmo? Exatamente, eu acho que o doutor Morato colocou muito claro a lei, conhecedor da lei, participante aí dessa construção, colocou muito claro, as instituições têm que ser certificadas, não é? Tem uma forma de certificá-las. Eu acho que todas as instituições sérias que queiram se certificar são muito importantes. Quanto mais a sociedade civil se organizar, o empresariado, as instituições para esse nobre combate, que é o combate contra a fome, é uma nobre causa. E essas associações devem, sim, se procurar se credenciar para que possam fazer um trabalho dentro da lei, dentro dessa lei, dessa importante lei promulgada agora em junho. Bom, nós vamos a um rápido intervalo agora. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre o combate à fome e ao desperdício de alimentos. Sobre este tema, eu converso via Skype com Gustavo Chianca, representante adjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e com o advogado Antônio Carlos Morato, que é professor de Direito Civil.
E não são só os estabelecimentos comerciais que podem evitar o desperdício. Particulares também podem doar e ajudar quem tem fome. Mas todo cuidado é pouco para que essa comida possa ser consumida sem problemas. E nós recebemos algumas perguntas que vão nos ajudar a dar dicas de como conservar esses alimentos. Vamos ver a primeira delas. Existe um prazo limite para a comida já pronta ser doada? Doutor Gustavo, qual é esse prazo? É o mais rápido possível, né? O alimento tem que estar fresco, saudável para as pessoas. Mas existem prazos, dependendo da refrigeração, dependendo da situação em que o alimento se encontra, não é? Ele tem um prazo, ou de algumas horas, ou mesmo de algum dia, de algum período. Isso tem que ser tecnicamente avaliado. Mas o empresário, em parceria com as associações certificadas, não é? Vão ter o reconhecimento por nutricionistas e pessoas habilitadas a reconhecer qual o prazo de validade daquele alimento que vai ser servido àquela população ou àquelas pessoas que necessitam. E aí é bom ter cuidado também, tanto no acondicionamento do alimento quanto no transporte, não é mesmo? O transporte é muito importante, né? A higienização, para manter a qualidade desse alimento, o resfriamento desse alimento, não é? O reaquecimento desse alimento, tudo isso é uma tecnologia, uma técnica específica, tem que ser usada normalmente para qualquer pessoa, sendo população de rua, sendo pessoas carentes que necessitam desse alimento, eles precisam receber um alimento de qualidade e saudável. Doutor Morato, e a lei especifica que tipo de alimento pode ser doado? Todo tipo de alimento, de acordo com as especificações de cada fabricante. Como foi observado muito bem, há uma situação de heterogeneidade, ou seja, nós não temos um único alimento a ser doado. E essa diversidade de alimentos que existe, ela tem justamente que ser considerada porque nós temos alimentos em conserva, temos alimentos que são transportados em sacos, são ensacados, e cada um tem a sua data de validade. Eu retorno mais uma vez ao Código de Defesa do Consumidor, sempre enfatizando que o Código é inaplicável a essas situações de doação, mas no Código de Defesa do Consumidor, ainda em 11 de setembro de 1990, quando a Lei 8.078 foi aprovada, Código de Defesa do Consumidor, mencionava-se o produto impróprio ao uso. E talvez aqueles telespectadores que nos acompanhem e lembrem desse período anterior ao Código de Defesa do Consumidor, a maior parte dos produtos não tinha data de validade. E boa parte da população brasileira, para não dizer toda, tinha o hábito de, num período inflacionário, estocar a comida em casa e, às vezes, as pessoas consumiam esses produtos fora da data de validade. Hoje, nós temos um novo padrão de consciência no país e, sem dúvida, houve um avanço civilizacional nas últimas décadas no sentido de garantir, no que tange a validade dos alimentos, né? Não ter um produto impróprio ao consumo, houve um avanço considerável e, nesse sentido, as pessoas carentes também são beneficiadas, porque nós não falamos aqui de restos alimentares, nós falamos de uma comida que pretensamente tem a mesma qualidade daquela que, por exemplo, é oferecida em um restaurante, a um cliente, em um hospital, a um paciente, a um cliente de supermercado. Esse é o sentido da lei. E vamos a mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Caso a embalagem ou o próprio alimento não esteja num aspecto bom, mesmo assim ele pode ser doado? Doutor Morato. No que diz respeito à embalagem para doação, não existe nenhum óbice, nenhum tipo de problema. O produto ele pode ser doado, o alimento pode ser doado. Inclusive a lei, o legislador se preocupou com isso também no artigo 1º da lei, estabelecendo que os danos eventuais à embalagem não comprometem o produto. Evidente que isso tem que ser analisado caso a caso, né? Eu não sou especialista nessa área de segurança alimentar, mas, por exemplo, menciono eventualmente uma pequena avaria numa embalagem de leite que não compromete o seu conteúdo. A situação talvez seja distinta, e falo aqui como leigo, de uma avaria em uma lata, em um alimento enlatado, né? Então, isso tem que ser analisado caso a caso, no que diz respeito à gravidade do dano a essa embalagem. Mas desde que não comprometa a qualidade do produto, que esteja dentro da sua data de validade, que esteja em condições de consumo,
algo perfeitamente lícito, não há nenhuma coibição aí por parte do legislador no sentido dessa conduta. É como, doutor Gustavo, se a gente fosse tomar o cuidado para a nossa casa, se eu olhar o alimento, souber ali que eu consumiria, porque como disse o doutor Morato aqui, está com uma avaria ali na caixa do leite, por exemplo, que não vai importar. É tomar o mesmo cuidado antes de você doar aquele alimento? Na verdade, é tomar o mesmo cuidado. No entanto, eu acho que a lei prevê uma coisa mais segura, que são através de associações. Para essas associações serem credenciadas, elas vão ter que ter um standard, um nível de qualidade e de profissionais capazes de reconhecer aquele alimento, capazes de atestar que aquele alimento seja seguro para a doação e capazes de assegurar quem está doando, quem está comendo. Então, isso é o que é o mais importante. Mas, claro, muitas vezes as pessoas que recebem o alimento, elas não recebem em embalagem, às vezes elas recebem em marmita, recebem em outras formas. É muito variado, não é? Pode ser um alimento processado muito seguro, como um biscoito, algo processado que tem uma durabilidade maior, como pode ser um alimento que foi feito na hora do almoço, está sendo servido na hora do jantar, como um arroz, um feijão, enfim, um alimento preparado, não é? Então, essa heterogeneidade é dada, e por isso o doutor Morato alertou muito bem, quando se fala que o empresário, a empresária, aquele que queira doar, passe por uma associação credenciada, isso dá uma segurança muito grande para que esse alimento ele se torne seguro à população que está recebendo. E vamos à última pergunta, enviada para a nossa produção. Em algum caso, a pessoa que doa o alimento pode ser responsabilizada se quem recebe come e passa mal? Doutor Morato, a lei, ela fala em estabelecimentos comerciais. Como é que fica o particular nesse caso? Ele pode ser responsabilizado se houver algum problema ou não? Existirá a responsabilização se existir dolo, não é? Sempre a lei, isso vale num sentido mais amplo e vale também para aplicação ao particular. Existem pessoas que, particularmente nessa fase de pandemia, algumas pessoas têm comercializado sem serem profissionais, quero chamar a atenção para isso, até pela questão de desemprego que nós temos na atualidade, mas essas pessoas também não utilizam plenamente os alimentos, estão aí tentando sobreviver nesse período e são solidárias e querem eventualmente doar esses alimentos. Então, o critério é exatamente o mesmo. Se agirem com intenção de causar dano, devem ser responsabilizadas. Agora, se existe um sentido altruístico naquele ato, isso tem que ser respeitado, porque essas pessoas que desenvolvem aí, muitas vezes desempregadas, alguns eram consultores, engenheiros, enfim, passaram por um processo de desemprego e aí começaram a explorar essa atividade, que é uma atividade que também dá algum retorno nesse período de pandemia. E essas pessoas podem se doar e não serão responsabilizadas de uma forma geral, se agirem com culpa, não há responsabilidade também objetiva, como eu salientei, só o dolo, só a intenção de prejudicar alguém, o que, claro, numa situação como essa, quero crer, será algo raríssimo. Pois é, o senhor falou das pessoas que estão fazendo marmitas para vender e tudo, mas nem sempre elas fazem diretamente para vender. Doutor Gustavo, a gente tem visto também muita solidariedade, pessoas já comprando ou produzindo marmitas para doar na rua, diretamente para quem está trabalhando ou para quem está sem alimentação. Isso também é uma iniciativa que, desde que seja feita ali com o alimento todo certinho, todo próprio para o consumo, que deve ser incentivada, não é mesmo? Normalmente, as pessoas que têm esse ato de caridade, de solidariedade com as pessoas, elas praticamente é a comida que elas comem que elas estão doando, não é? A gente acredita no ato de boa-fé das pessoas. Falo como pessoa, né? É válido, não é? E há de se entender que é uma situação que, principalmente agora, pós-pandemia, uma crise mundial, muitos desemprego, aumentando o nível de fome no mundo, a solidariedade é um momento importante. A doação de alimentos é um ato nobre. Agora a gente está falando aqui de pessoas que fazem de boa vontade, também de pessoas que não têm tanta boa fé assim. Eu não posso deixar de relembrar que recentemente um caso chocou o Brasil. Foi dos moradores de rua em São Paulo que morreram após comer uma marmita que suspeita-se que foi envenenada. Isso aí tem que ser apurado pela polícia e aí com certeza a pessoa agiu com dolo, não é mesmo, doutor Morato?
Certeza absoluta, né? É uma conduta que tem que ser apenada, sem dúvida alguma, é uma norma clara sob o ponto de vista da legislação penal, e existe a responsabilização, né? Mas, como eu assinalei na pergunta anterior, essas situações têm que ser tratadas como exceção em um contexto que sempre vão existir pessoas que não agirão conforme o que se espera na sociedade. E, como eu disse, são distorções. E, por essa razão, eu espero que, por exemplo, esse fato lamentável que ocorreu aqui em São Paulo não seja motivo para, por exemplo, se questionar a aplicação dessa lei, que é uma lei, pelo menos na leitura que eu faço, eu acredito que de várias pessoas, é uma lei muito importante sob o ponto de vista da solidariedade social, notadamente nesse momento difícil que o país e o mundo atravessam. Doutor Gustavo, e a sociedade, como é que pode contribuir aí para poder tentar minimizar esse problema da fome e também evitar o desperdício? Olha, uma das questões muito importantes em relação a perdas e os desperdícios, mas principalmente o desperdício, que é a partir do momento em que esse alimento está ofertado à população, é a conscientização. Então, as pessoas têm que estar conscientes da importância do alimento, de não se desperdiçar o alimento, que existe fome no mundo, que existe a possibilidade de você doar esse alimento que está na sua casa, que seja um alimento passível das pessoas comerem, um alimento saudável, é possível. Então, um dos itens, a FAO e as Nações Unidas está lançando, não é, agora, dia 29 de setembro, o Dia Internacional da Conscientização sobre Perdas e Desperdícios de Alimentos. A principal questão é a conscientização da população. E isso é o que nós temos trabalhado dia a dia. Existe hoje uma plataforma sobre isso, sobre perdas e desperdícios, de como trabalhar, de como multiplicar, não é, as doações, ou como ser solidário e como reduzir cada vez mais perdas e desperdícios. Além da fome, né, o desperdício também causa uma concentração enorme de CO2. São milhões de toneladas lançadas anualmente devido os desperdícios de alimentos. Então, não só a gente cuida das pessoas, mas vamos cuidar também do meio ambiente. Bom, o senhor falou aí de conscientização. Antes de encerrar o programa de hoje, a gente apresenta uma mensagem da Salve a Si, uma organização não governamental que trabalha com população de rua e recuperação de dependentes químicos. Nós chegamos a atender 1000 pessoas na rua e o alimento que é desperdiçado não deveria ser desperdiçado. Ele deveria vir para nós, para que a gente continue a alimentar a população de rua, para construir vínculo com eles, para que eles peçam ajuda. Portanto, pessoal, é muito importante o programa que evita o desperdício do alimento. Aquilo que possa ser desperdiçado tem que vir para as entidades filantrópicas. Recado dado, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Muito obrigado. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Saúde para todos nós e até o próximo Artigo 5º. Tchau.